Problemas com as drogas envolvem múltiplas dimensões, incluindo seus aspectos de saúde e outras situações frequentes que podem ter graves consequências para os indivíduos e para a coletividade. A redução de danos constitui uma estratégia de abordagem dos problemas com as drogas que não parte do princípio que deve haver imediata e obrigatória extinção do uso de drogas, seja no âmbito da sociedade, seja no caso de cada indivíduo, mas que formula práticas que diminuem os danos para aqueles que usam drogas e para os grupos sociais com que convivem. Mesmo se entendendo que para muitas pessoas o ideal seria que não usasse mais drogas, sabe-se que isso pode ser muito difícil e demorado para algumas pessoas. Portanto, é importante a ideia de oferecer serviços, inclusive para aquelas pessoas que não conseguem interromper o uso dessa substância. O oferecimento desses serviços pode evitar que se exponham a situações de risco ainda maiores e viabilizar sua aproximação das instituições, abrindo a possibilidade de que peçam ajuda posteriormente e consigam abandonar definitivamente o uso de drogas. Pessoal, esse é o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. É uma estratégia do RAPS, né, da Rede de Atenção Psicossocial, que é a rede de atenção que a gente trabalha com saúde mental. É legal porque a ideia do CAPS é exatamente a ideia da gente desinstitucionalizar os pacientes, ou seja, tirar das instituições. Veio desde a luta antimanicomial essa questão, porque antes, quem tinha qualquer transtorno mental era segregado da sociedade, ele era internado e nessa internação aconteciam muitas atrocidades. Quando a sociedade foi percebendo isso e com a evolução dos tratamentos, percebeu-se que quando a gente tratava não a doença, mas o sujeito, o tratamento era muito mais eficiente, porque visualizava o sujeito como um todo. Inclusive, a questão da dependência química no mesmo sentido. Até pouco tempo atrás, as pessoas com essa questão da dependência química eram internadas, tão somente internadas. Hoje não. Hoje nós fazemos esse tratamento envolvendo a família, envolvendo a sociedade, olhando o indivíduo como um todo. E caso seja necessária a internação, ele vai ficar somente um tempo para desintoxicação. Logo depois que ele voltar para a sociedade, ele pode continuar o tratamento aqui no CAPS, para que ele possa ter o apoio necessário. Inclusive, crianças e adolescentes, que nós temos hoje aqui no CAPS grupos de adultos e de crianças e adolescentes. Enquanto profissional da área da saúde, que lida no cotidiano com pessoas que se envolveram com o uso de drogas, como você descreveria a estratégia de redução de danos e quais os resultados já se pode avaliar com esta forma de abordagem? Redução de danos, a gente tem que começar assim, entendendo o que é isso, né? Redução de danos, a gente pode definir como uma abordagem para se trabalhar com a questão da dependência química. Só que não é uma abordagem pura, né? A gente usa a redução de danos como uma abordagem que a gente aplica a qualquer outra abordagem em qualquer área do conhecimento. Em que sentido? Isso começou, a redução de danos, com uma situação bastante interessante, né? Experiências que não deram certo, né? Há um tempo atrás as pessoas costumavam internar quem tinha essa questão com dependência química e tratar essa questão tão somente a questão da dependência. Eles não olhavam a questão da pessoa, né? Então, como era tratar tipo uma doença, eles internavam, deixavam a pessoa excluída ali e depois de um tempo a pessoa voltava à sociedade. Quando a pessoa voltava à sociedade, ela não tinha mais aquela situação que ela tinha enquanto estava internada, que era não ter a oferta da substância psicoativa. Assim que ela saía, a oferta voltava e ela não tinha mecanismos sociais para conseguir lidar com a fissura. E aí, assim, começou na Europa, né? Eles começaram a pensar o seguinte: pô, as pessoas, a gente tenta tratamento, as pessoas não conseguem ficar sem o uso, né, da substância, e as pessoas usando essa substância, elas estão sujeitas a uma questão de saúde pública. Porque no caso da Europa específico, era o caso de injetar heroína, né? Então as pessoas eram viciadas em heroína, elas compartilhavam seringas. Esse compartilhamento de seringas assim facilitava a transmissão de várias doenças, inclusive o HIV, que era a questão principal. E aí essa pessoa que pegava o HIV a partir de compartilhamento de seringas se relacionava com outras pessoas e essas pessoas também pegavam HIV.
Aí eles pensaram o seguinte, bom, já que a internação, já que o modelo tradicional não está dando certo, a gente precisa inovar. A gente precisa mudar para alguma coisa que talvez dê certo, precisa fazer novas tentativas. E eles começaram com uma política pensando nas pessoas, pensando na redução de danos. Eles mostravam para eles que caso eles realmente vissem que não conseguiam ficar longe daquela substância, pelo menos então que eles pegassem seringas no posto de saúde, né? Não compartilhassem seringas, não ficassem sujeitos a riscos de pegar doenças, né, por conta do uso da substância. E realmente foi uma experiência que deu muito certo, porque houve uma redução muito importante dessa questão. Inclusive, muitas pessoas, a partir disso, começaram a se aproximar dos agentes de saúde, né, das pessoas que promoviam a saúde naquele local. E a partir dessa aproximação pôde acontecer uma questão muito interessante, que foi uma questão de autoconhecimento do usuário, de ele mesmo perceber que aquilo estava dificultando a vida dele. E aí o tratamento começou a ser mais eficiente. A partir dessa experiência, a gente percebe que principalmente na saúde pública, que no Brasil principalmente a saúde pública hoje, na questão de saúde mental, é baseada no paciente e não na doença. Então você percebe que essa questão da redução de danos, ela vai totalmente de encontro à nossa política de saúde mental atual. Então aplicar isso aqui é quase que uma perfeição, né? Boa parte dos dependentes químicos, mesmo depois de semanas, meses ou até anos sem o uso de drogas, relatam que o desejo ou a vontade de usar drogas ainda permanecem, inclusive fazendo com que muitos sofram constantes recaídas. Por que isso acontece? E onde a redução de danos pode ser útil neste caso? Então, hoje, na atualidade, a gente já sabe que a gente tem que olhar o sujeito de uma forma 360 graus, ou seja, em todos os aspectos, né? Portanto, hoje a gente vê o sujeito como alguém que é biopsicossocial, ou seja, que influencia na mesma medida o biológico, o psicológico e o social. Quando a pessoa para de usar, né, ela tem um quadro que a gente chama de síndrome de abstinência. E é interessante porque mesmo depois de muito tempo da pessoa estar abstinente, de vez em quando aparece essa fissura. E aí vem a questão, mas poxa, por que, né? Depois de tanto tempo, às vezes a pessoa, depois de 5, 6 anos sem usar a substância, ela acontece de recair. A partir de cada recaída, né, a gente tem que analisar o contexto que aquilo se deu. Percebam aí como é importante a redução de danos nesse sentido, né? Quando a pessoa tem essa recaída depois de tanto tempo, ela tem sim um motivo, mas a gente tem que analisar esse contexto. Então tem N fatores. Pode ser, por exemplo, que a pessoa estava tranquila, né? Fazia muito tempo ali que ela não usava, então ela estava assim, com todas as estratégias que ela tinha definido para que ela conseguisse ficar abstinente, essas estratégias não estavam na cabeça dela naquela hora. Ela estava super tranquila e aí ela se deparou numa situação que ela se lembrou em algum aspecto daquela substância, do que ela sentia naquela substância, e aí, de uma forma quase que automática, ela foi lá e usou. Isso é algo que depende do indivíduo, né? Tem gente que, por exemplo, numa situação da vida dele que acontece alguma coisa ruim, ele perde o emprego, ou acontece algo que mexe com as emoções dele, ele pensa em usar a substância para melhorar aquilo. Pode ser motivo de recaída. Às vezes, a pessoa passando por algum ambiente que antes ele usava a substância, ele acaba lembrando daquilo e acaba recaindo e usando de novo. Então perceba isso. Não existe uma resposta clara e objetiva do porquê que há recaída. A gente tem sim que verificar cada caso específico, verificar aquele sujeito, verificar a realidade daquele sujeito, o grau de instrução daquele sujeito, para aí sim, a partir de então, a gente definir juntamente com ele como se deu essa recaída. Mas quem vai dar a resposta é sempre o sujeito. A gente só vai estimular o sujeito a buscar essas informações. Você concorda que as instituições terapêuticas no Brasil deveriam adotar a estratégia da redução de danos como parte do tratamento?
Ou acha que devem apenas administrar medicações e afastar o usuário das drogas através de internações prolongadas? Concordo, né? Eu sou suspeito também de falar isso. Mas assim, quanto à questão medicamentosa, também há uma certa fantasia em relação a isso que eu quero desmistificar. Medicamento ele é bom, tá? Medicamento é uma droga controlada que é bom. Qual é a função do medicamento? A função do medicamento não é fazer com que a pessoa não use droga, isso não existe. A função do medicamento é diminuir os sintomas da síndrome de abstinência. Então o medicamento vai ajudar a pessoa, principalmente no início, quando a pessoa para de usar a substância, ela tem aqueles sintomas, que já foi falado aqui, e o medicamento vai ajudar a aliviar esses sintomas, facilitando inclusive a pessoa a refletir melhor. Então o medicamento, pelo menos no começo do tratamento, ele é muito importante. Então vocês percebam a importância da multidisciplinaridade, né? do trabalho multidisciplinar no tratamento da dependência química e na saúde mental também. Porque são várias áreas do saber que se juntam para que a gente possa ajudar aquele indivíduo que é tão complexo. Também vai no mesmo critério de observar o sujeito e não a doença, e observar esse sujeito de uma maneira abrangente, né? 360 graus. O projeto É Preciso Saber é dedicado às crianças e adolescentes. Por isso, gostaríamos de saber o que é CAPS-I, qual é sua importância? O CAPS-I, no caso, então, é dentro do CAPS, né? Do Centro de Atenção Psicossocial, só que ele é focado na criança e no adolescente. Então, o CAPS-I vai ter aí recursos humanos, né? Uma questão multidisciplinar, são várias áreas do conhecimento que estarão ali naquele ambiente para tratar exclusivamente crianças e adolescentes, dentro da saúde mental, né? Então, qualquer condição que tiver uma criança ou um adolescente, qualquer transtorno que ele tiver, seja qual for, dentro da saúde mental, que tire a funcionalidade dessa criança e adolescente, vem para o CAPS-I para fazer esse tratamento. No caso do município que não tem o CAPS-I, o CAPS-1, no caso, ele faz esse papel, quando não tem alguma outra, digamos assim, estratégia para isso. No caso específico de Lençóis, nós temos aqui o Espaço Vencer, que faz parte de uma estratégia para tratamento de crianças e adolescentes. Não funciona como um CAPS-I, mas o objetivo é quase o mesmo. São crianças e adolescentes que por algum motivo têm algum transtorno ou alguma dificuldade que está alterando a funcionalidade deles, então eles vão lá buscar o tratamento. Assim que eles melhoram, aí a gente já devolve eles ali para a escola ou para o social, para que eles possam continuar se desenvolvendo. Outra questão importante no CAPS-I e no Espaço Vencer é a importância da inclusão dos familiares no tratamento. Então a gente chama os familiares também, a gente orienta esses familiares para que eles possam dar continuidade a essas estratégias. Percebam que a visão focada no sujeito não engloba só o sujeito, engloba a complexidade desse sujeito, que inclusive é a família e a parte social. Por isso que é tão importante trazer a família também, porque é responsabilidade dela também. Essa matéria especial faz parte do projeto É Preciso Saber. Se você não assistiu a alguma matéria especial anterior ou algum dos nossos episódios da série É Preciso Saber, acesse tvlp.com.br e assista agora mesmo. E não deixe de acompanhar todas as novidades que rolam no projeto pelo nosso Facebook e Instagram. Afinal de contas, é preciso saber. É preciso saber. É preciso saber. É preciso